Olá pessoal, 1º de maio, dia do trabalhador ou dia do trabalho? Primeiramente, há que destacar as disputas em torno do significado da data. Mas para isso, claro que a gente precisa um pouco falar, e muito rapidamente, acerca das origens da data do 1º de maio, justamente para entender o seu significado histórico e os protagonistas que deram, esse significado à data. E isso tem a ver com a luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. Em maio de 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, os trabalhadores fizeram uma greve geral, estavam lutando pela jornada de 8 horas de trabalho. Naquela ocasião, naquele tempo, ali em fins do século XIX, principalmente quando essa luta se tornou muito mais intensa pela jornada de 8 horas de trabalho, essa jornada, por dia, ela chegava a 15, 17 horas. Então você imagina uma jornada de 15 a 17 horas diárias e mais, sem nenhum tipo de férias, sem descanso semanal, sem aquilo tudo que hoje nós conhecemos e que chamamos, de legislação trabalhista. O protagonismo é justamente dos trabalhadores. Acontece que nessa greve geral, em 1886, em Chicago, houve um confronto entre trabalhadores e policiais, explodiu uma bomba, e alguns policiais morreram, alguns operários também nesse confronto, de modo que houve, a partir daí, uma intensa repressão sobre os trabalhadores, principalmente as lideranças que conduziram esse movimento em Chicago. As lideranças foram condenadas, julgadas e condenadas à morte. Então 5 foram assassinadas nesse momento. Essas lideranças, elas eram anarquistas, 5 anarquistas que morreram lutando, por melhores condições de trabalho, por uma jornada de trabalho menor. Então, a origem da data vem daí. Os protagonistas são os trabalhadores e tem a ver com a luta pela jornada de 8 horas de trabalho, mas principalmente pela repressão e pela morte desses operários que ficaram conhecidos como os mártires de Chicago. Em julho de 1889, data da Segunda Internacional, lá foi deliberado o 1º de maio como dia de luto e luta. Luto para relembrar os mártires de Chicago e todo o seu movimento, e luta para levar adiante o movimento organizado dos trabalhadores com a finalidade de melhorar as condições de trabalho, de melhorar as condições de vida. É importante sabermos do significado dessa data como dia do trabalhador, da luta dos trabalhadores, e não o dia do trabalho simplesmente, que esvazia esse significado e que coloca ênfase no trabalho dentro do sistema capitalista de produção, que é a ideia do trabalho apenas não como virtude, inclusive, não como exploração do trabalho, Então é dia do trabalhador, não dia do trabalho. É importante falarmos desta data, porque ultimamente ocorreu um desmonte, um ataque aos direitos dos trabalhadores, um ataque aos direitos trabalhistas e previdenciários. A flexibilização trabalhista, a flexibilização previdenciária, esses termos escondem que é um desmonte, que é um ataque, é uma tentativa de acabar com esses direitos dos trabalhadores. Nós temos que lutar para reverter o que foi perdido,
e ampliar esses direitos. Mas só podemos saber, ou pelo menos nos referenciar, ou pelo menos agir nesse sentido, se olharmos para a história dos trabalhadores e no 1º de maio, sobretudo para o significado histórico desta data. Dia do Trabalhador, dia de luta e luta.